Graça e paz a toda a igreja. Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em 2 Reis 4. Então, leiamos. 2 Reis 4, do 8. Eu vou fazendo por trechos, tá certo? Certo dia passou Eliseu por Siquém, por Sumém, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamo-no, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço era como se fosse uma segunda pessoa, um amigo que também andava com Eliseu: Geazi, chama esta sunamita. Chamando-a, ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao seu moço: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Vamos ficar até aqui, daqui a pouco a gente continua. Eu vou contar um pouquinho da história de Eliseu, né? Eliseu, eu já contei um pouquinho na terça, eu vou voltar um pouquinho, que Eliseu continua sendo Eliseu. Eliseu foi um profeta de Deus, e nesse profeta de Deus, ele herdou uma capa e deixa eu ver aqui, tipo uma bengala, como se fosse uma bengada, um cajado, do Elias, né, quando Elias foi para o céu. Então, ele teve algumas coisas para começar a sua carreira. E uma das coisas que ele pediu para Deus foi que dobrassem as bênçãos do Senhor, de Elias para Eliseu. Elias tinha feito 7 grandes obras. Então, ele dobrou quando foi com ele. Até na morte, ele foi bênção e fez a obra dele. A obra de Deus. E aqui no começo, né, ele vai caminhando e vai fazendo as obras, e vai caminhando e vai fazendo as obras. E nessa parte aqui, foi exatamente quando ele ia para as cidades, ele tinha que passar por essa casa. E nessa casa era de uma mulher rica. Eu posso até trocar um pouquinho aqui de generosa. Que não é todo mundo que tem condições de chamar para dentro de casa. E não é todo mundo que chama para dentro de casa uma pessoa estranha, uma pessoa que está passando. Então, pensem nisso. Essa mulher, ela é generosa, ela é rica, ela tem condições. E ela constrangeu o Eliseu. Como foi que ele constrangeu? Ela trouxe um pão e disse: venha comer, vamos comer. Ele disse: não, só estou aqui de passagem, não preciso de comida não, pode continuar. Aí o que foi que aconteceu? Ele constrangeu como? Como é que poderia constranger uma pessoa dessa? Insistindo, até que ele tinha que aceitar. Imagine uma pessoa, quando vai lhe entregar alguma coisa, ele diz: olha, eu fiz para você. Ele diz: não, precisa não. Diz, mas eu fiz para você. Você mesmo assim recebe. Né? Eu pelo menos recebo. Diz, não, se ela pensou em mim, eu vou receber. Então, foi do mesmo jeito de Eliseu. Eliseu estava passando na cidade, estava evangelizando, estava falando para o povo, e a mulher chamou ele para dormir lá, já que ele não tinha onde dormir.
Só que primeiro ele começou com um pão. Às vezes a gente vai para a casa de uma pessoa, né? E às vezes a gente oferece o que tem, que é um alimento. Venha comer um pouquinho. Às vezes eu fazia algumas visitas, antes da pandemia, eu com o Ministério Infantil, sempre tinha alguma coisa. Não, não, precisa não, precisa não. Mas as pessoas sempre queriam. Acabava a gente agradecendo. Então, esse é um momento de gratidão, a generosidade dessa mulher. E essa mulher foi continuando, né? Porque ele ia, evangelizava, voltava. Ia, evangelizava e voltava. Então, ele sempre viu aquele local como se fosse um lugar, um ponto de fixo, né? Que ele tem condições de ir e entrar. Não é todo lugar, gente, que a gente vai e volta tranquilamente. Não, às vezes tem gente que a gente vai visitar, não, a pessoa não gostou muito de mim, eu acho que deixa passar um tempinho. Não, mas ele estava fazendo com frequência. Ou então é uma pessoa receptiva, pessoa generosa, uma pessoa receptiva, essa sunamita. Então a gente tem que pensar que nós temos que ser um pouquinho dela. Ser receptiva, ser generosa, aquela pessoa que deu para Eliseu sem ele querer, sem ele estar pedindo. Ele disse, eu estava com tanta fome, não foi como Elias, né? Teve uma época, Elias, quando foi para a casa da viúva, ele pediu para que ela fizesse um bolo do que tinha. Ele não pediu, Eliseu, ele não pediu. Ou ofereceram para ele. Então, quero que vocês pensem nessas situações. E depois disso, ela conversou com o marido dela. Ela conversou com o marido e disse, eu acho que esse homem é um homem de Deus. Vamos preparar algo bom para ele? Vamos fazer uma construção aqui em cima de casa. Quando ele estiver, ele não fique aqui em qualquer canto, de qualquer jeito. Ele fique num lugar especial. A gente tem que pensar como tratar as pessoas, né? Como nós temos que ser parecidos com o sunamita. Ser generosa, dar sem ele merecer. A gente tem que pensar que a gente tem que ofertar o nosso melhor. E a gente também tem que pensar que ela, mesmo sem condições, com condições, ela fez o que ela estava com condições de fazer. Fazer uma casa. Ele tinha pedido? Não pediu. Ele queria? Queria. Mas o querer é nosso. Nosso querer. A gente tem que fazer uma separaçãozinha. Daqui a pouco eu falo sobre isso. O que foi que aconteceu? Ela foi e fez um quarto todo especial para ele. Até que a gente tem que tem que lembrar dessa outra parte, né? A outra parte foi que o amigo, ele não entregou só o dele, né? Ele não ajudou só ele ajudou o dele e de um amigo. Não bastasse ir uma pessoa, né? Foram duas pessoas, né? Que foi Gease. Gease foi querer saber o que realmente Sunamita precisava. Ela precisava de algum bem, que às vezes a gente pensa em bens, né? Bens materiais. Não, será que ela precisa de uma roupa, um sapato? Ou o que ela precisa? Será que ela precisa de um carinho? Não, se ela já estava ofertando, se ela é generosa, ela já era demais. Então ele pensou, eles já são velhos, casal de idoso praticamente. Então, e eles não têm filho. E ela é generosa desse jeito. Eu acho que ele está precisando de um filho. Disse para a Sunamita. No Sunamita, lá no 14. Então disse o profeta, que se há de fazer por ela? Gease respondeu, ora, ela não tem filho e seu marido é velho.
a gente tem que pensar e ver a necessidade do outro, sem obrigatoriamente ficar falando. Está precisando disso mesmo? Está precisando disso mesmo? Não. A gente tem que ver, analisar, que isso não vem de nós, vem de Deus. A gente, quando pede a orientação a Deus, a gente abençoa a vida do irmão. A gente tem que ser parecido em relação a isso. E conversou e disse assim: Sunamita, é o seguinte, eu tenho uma coisa para lhe dizer. Lá no 16, disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não minta para a tua serva. Ela sabia que ele era um homem de Deus. Mas se ela é generosa, ela não foi generosa só com ele, porque era ele o Eliseu. É uma sequência de pessoas que já passaram lá, pessoas que já ela pôde abençoar e que abençoaram a vida dela. Pessoas generosas sempre dão sem esperar nada em troca. A gente tem que pensar o que a gente está dando, ou a gente está querendo receber das outras pessoas algo, ou mostrar algo a alguém. A gente tem que pensar, porque ela não precisava, nem ele precisava mostrar nada. E ela quis dar porque ela gostava de dar, e ele queria dar para realmente agradecer do amor de Deus que foi através da vida dela. Então a gente tem que pensar nisso. E ele disse que daqui 1 ano ele ia aparecer com o nenenzinho lá na casa dela. E aconteceu isso. Depois de 1 ano. A gente tem que pensar que qual foi a reação dessa mulher? Foi de imediato? Não. Não me prometa isso não, que eu já sou velha. Vai ser parecido com Sara, parecido com Ana. Não me diga isso não, porque já me disseram tantas vezes. Eu não quero saber disso não. Pensem em alguma coisa que vem passando por vocês e que algumas pessoas dizem, ou até mesmo a gente mesmo diz, não, isso não vai acontecer mais não. Já tentei tanto vestibular, não vou fazer mais não. Já tentei tanto passar alguma coisa da faculdade ou no colégio, desisti já. Ou de fazer uma carteira de motorista X aí. Às vezes a gente fala de meditar. Não, quero mais não. Não fala isso não, porque eu não aguento mais. Eu não quero isso aqui para mim não. O desejo dela era querer ser mãe. Antigamente era um desejo de todas as mulheres. Hoje em dia também, mas não são todas. Mas pense, era um desejo que ela queria. Mas ela não queria se frustrar de novo. A primeira reação foi dizer não. Eu quero lembrar vocês que Deus tem uma promessa para vocês. E o que Ele vai falar e o que Ele vai fazer na vida de vocês não depende de vocês. Depende do amor de Deus, depende da graça de Deus. Você pode orar, jejuar, fazer vigília, fazer o que você quiser. Não que isso não tenha valor, isso tem valor. Mas a graça de Deus depende só de Deus. E Deus quis fazer isso na obra de Sunamita. Ela merecia? Merecia. Ela tinha condições antes? Podia até ter. Mas foi nesse momento, nessa hora, nesse instante, que ela teve realmente a benfeitoria, o amor de Deus sendo cumprido na vida dela. Eu não sei o que vocês estão passando. Eu não sei o que vocês já passaram. Eu não sei se vocês já desistiram de algo. Ou que vocês não querem lembrar de algo que está dentro de vocês. Mas eu quero saber, eu quero que vocês entreguem isso a Deus. Eu quero que vocês pensem que Deus tem o melhor para a vida de vocês. Não desistam dos sonhos de vocês. Não desistam de algo que Deus planejou para vocês. Às vezes acontecem coisas para que a gente realmente possa entender
que Deus cuida da gente nos mínimos detalhes. Ela fez várias coisas. Ela fez isso não só com Eliseu, ela fez isso com várias pessoas. Que sunamita, uma pessoa não é boa só, não, hoje eu amecei boa e vou abençoar uma pessoa. Não. A pessoa ela se torna boa, abençoadora, generosa. Então, isso eu quero que vocês pensem. Aconteceu uma coisa, né, contando aqui a história, que são vários capítulos, então eu prefiro falar. O que foi que aconteceu? Ele cresceu, Eliseu continuou fazendo o trabalho dele e o meninozinho cresceu. Quando ele estava maiorzinho, ele foi para o campo lá no pai, só que ele disse que estava muito doente, que ele não estava conseguindo ficar em pé ali. Pediu para um rapaz levar ela lá para a mãe dela. Vá lá para a sua mãe agora. Às vezes, quando o pai normalmente vá para a sua mãe, ela que resolve, né? Ou até mesmo você. Se você receber uma situação, um problema, vá lá e resolva. Porque se você recebeu essa informação de alguém, foi porque as pessoas confiam em você. Vá lá para sua mãe. É o que foi que aconteceu? A mãe pegou o menino, colocou na cama do Eliseu e ele faleceu. Esse menino faleceu. Ela ficou tão desesperada que a distância da onde eles moravam para onde ele estava, Eliseu estava, eram 42 quilômetros. 42 quilômetros é como se fosse, eu não sei bem se é a distância, mas como se fosse daqui para o Croatá, né? Na BR-222. Então, numa distância relativa. Então, imaginem vocês que tinha que caminhar de jumento. Ela gritou logo: marido, apronta logo um jumento que eu preciso ir atrás do Eliseu, porque se o Eliseu mandou esse menino aqui, eu quero saber como é que a gente resolve. Menino, mas hoje não é sábado não, nem é noite de lua nova não. Por que tu está querendo ir lá para o Eliseu? Eu tenho que ir agora, bora, rápido. Pegaram o jumento e foram lá para onde estava o Eliseu. Chegaram lá no Eliseu, quem estava com ele? O parceiro dele, o Gease. Pegou o Gease. Gease, faz o seguinte, você vai, leva aquele meu cajado. Cajado de quem? Do Elias, que já tinha aberto o Rio Jordão, já tinha feito várias coisas. Ele disse, não, pois pegue aqui esse cajado, leve lá, vá lá na frente do menino e vai dar certo. O Gease, tá bom. Pegou o jumentinho, voltou, colocou lá no menino. Simplesmente colocou na cabeça dele e ficou lá e tal, com cajado e tal. Nada do menino ressuscitar. A mãe já estava desesperada. Pois chama o Eliseu, pelo amor de Deus. Chamou lá o Eliseu. Quando Eliseu voltou, orou. Ficou cabeça com cabeça, né? Olho com os olhos, nariz com nariz, boca com boca. Ficou em cima do menino até que orou a Deus e ele veio à vida. Essa situação, esse aperreio, também às vezes acontece com a gente. A gente recebe a bênção, né, depois de um sofrimento grande, que ela já estava na velhice. Recebeu a bênção. Mesmo você com a idade que você tiver, você ainda tem bênção. Tenho certeza que você ainda tem sonhos. E pode ter sonhos, não tenho sonhos, mas tem sonhos que não se realizaram e ficaram no cantinho lá. Não quero isso aqui não. Eu não quero mexer nisso aqui não, porque isso aqui me traz tortura, desânimo. Eu prefiro não fazer isso agora. Não vamos pensar nisso aqui não, deixa isso aqui quietinho mesmo. Mas esse sonho de Deus pode ser realizado. E mesmo sendo realizado, ainda pode acontecer como aconteceu com o sunamita. Uns ruídos, um choro, mágoas, tristezas, situações, pode acontecer.
Às vezes você quer passar numa faculdade, não passa de primeira vez. Oh, meu Deus, eu tinha dito que eu queria passar e tu não fez eu passar. Ou às vezes passa e no final você não consegue terminar. Lembre, cada um tem um menino de sunamita, que pode estar sendo frustrado. Mas o que foi que aconteceu? Eliseu orou a Deus. Quando a gente ora a Deus, quando a gente pede orientação a Deus, quando Deus realmente, pela sua graça e misericórdia, nos abençoa, acabou. Não precisa que a gente esteja preparado, porque Ele sabe o momento que a gente está preparado. Não precisa que a gente, não, eu quero isso aqui agora. Não, eu não quero isso aqui agora. Não, Ele sabe o momento que você realmente precisa. Tem gente que, para se casar, demora um século. Diz, não quero mais me casar, não. Se eu não me casei até agora, não vou me casar mais, não. Tá bom aqui, vou ficar igual o Paulo, tá bom. Mas só aparecer um menino, a pessoa já vai se ajeitando, já vai sonhando, e as coisas vão acontecendo. Mesmo que o casamento, às vezes, passam por tribulações. Deus sempre vai estar conosco, em todas as circunstâncias. Ela ficou desesperada, o pai ficou desesperado. Todo mundo pode ficar desesperado, mesmo sendo uma bênção de Deus. Mas o único lugar que a gente consegue realmente entender que Deus é o provedor é quando a gente se ajoelha, ora, conversa com Ele. Como disse Deus. Jesus, Ele quando veio aqui na terra, Ele disse que era para a gente orar e dizer Pai Nosso. Aquela intimidade, tem intimidade com Deus. Você tem que estar próximo de Deus para você ter realmente essa comunicação. O outro Geazi, será que ele era incompetente? Será que ele não sabia orar? Não. Se ele estava aprendendo com Eliseu, ele sabia tudo isso. Ele sabia, quando você anda com uma pessoa, você sabe todo o ritual. Mas precisa saber e ter o poder de Deus. Isso faz toda a diferença. Então, eu quero deixar para vocês, por isso que foi bem rapidinho. Eu quero que vocês pensem que a gente tem que dar, sem obrigatoriamente esperar algo em troca. Como diz em Atos 20, 35, é melhor dar do que receber, né? Resumindo. É melhor dar do que receber. Quando a gente dá, sem querer nada em troca, Deus já está nos abençoando, porque a graça de Deus abunda a nossa vida. Segunda coisa que eu quero que vocês lembrem é a parte do Eliseu quando ele foi abençoar a vida de Sunamita. Quando ele abençoou a vida de Sunamita, ele não perguntou o que ela queria. Ele deu, porque tinha intimidade com ela. A gente, para abençoar o nosso irmão, amigo, parente, a gente precisa ter intimidade, unidade. A gente não precisa ficar colado. A gente precisa ter unidade, pensar todo mundo junto. Como hoje teve a reunião dos líderes, todo mundo pensar junto para um crescimento só. Ele queria que a família crescesse, fosse abençoada, que isso multiplicasse, essa atitude sunamita fosse possível se multiplicar. Porque quando um homem ou uma mulher não tem filhos, morre e acaba tudo. Uma das coisas mais fáceis de lembrar, não sei se vocês vão lembrar,
ali na Misterral, tem uma empresa chamada Cione. Depois que ele faleceu, os dois faleceram, pronto, acabou a empresa, acabou tudo, a mansão, tudo acabou. Podia ser o mais rico do mundo, mas não deixou herança. E ele pensou na herança, em se multiplicar. E a terceira coisa seria em relação a gente estar sempre em conexão com Deus. Sempre em conexão com Deus. Então, essa é a mensagem que eu quis trazer hoje. Que nós possamos ser usados por Deus para sermos parecidos com Sunamita, aquela generosa, amorosa, cuidadora, aquela que não é porque ela tinha condições que ia fazer, mas era porque ela queria fazer, por isso que ela tinha condições. Que nós possamos orar. Oremos. Meu Deus, meu Pai, muito obrigada por mais esse dia. Obrigada, meu Pai, por essa tua mensagem. A mensagem, meu Deus, que vem de ti. Abençoa, meu Deus, que nós possamos ser um pouco dessa sunamita. Pessoas, meu Deus, sempre dispostas para doar, sempre dispostas para fazer o melhor, sempre disposta, meu Deus, em buscar a Ti, buscar o Teu reino, ter intimidade contigo. Nos ajuda, meu Deus, nessa caminhada. Nos fortalece, meu Deus, na Tua palavra. Em nome de Jesus eu te peço e já te agradeço. Amém.